Estamos acostumados a pensar no cavaleiro como uma criatura da Idade Média. Vamos ampliar nossos horizontes. Ele existiu em todas as épocas, em todas as nações nobres. O Cavaleiro da Galha, educado no santuário druídico. O Kshatriya da Índia, instruído por um guru bramânico. O Aquiles homérico, iniciado pelo centauro Quiron. No mundo ele foi visto em todas as suas diferentes armaduras. Ele deve sempre passar pelas mesmas provações antes de conquistar seu título. Personagens que deixaram testemunhos imortais da sua passagem por nosso mundo foram ritualmente armados como cavaleiros. Victor-Émile Michelet, O Segredo da Cavalaria. Saudações, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Eu sou o Frater Léo, ou Irmão Léo, e nesse vídeo vamos abordar a biografia de uma das figuras mais importantes e queridas da tradição martinista, Victor-Émile Michelet, que foi pedido aí por muitas pessoas e que tem muitas pessoas que adoram esse mestre e que são assim discípulos dele no martinismo, né? O espírito martinista está muito ligado ao próprio Michelet, a tudo que ele é e ele representa. Então, vamos, antes do vídeo, pedir aí que você deixe a sua curtida, se inscreveu, ativou o sininho, deixou sua curtida, seu like, deixou seu comentário, compartilha para quem você acha que pode gostar desse conteúdo e também pode contribuir através da chave Pix osmestresdopassado@gmail.com com qualquer valor, que todos os valores são muito bem-vindos. Vamos lá para o vídeo. No dia 1º de dezembro de 1861, em Paris, a alma de Victor-Émile Joseph Michelet vem à Terra com o Sol em Sagitário. Ele era filho de Victor Alfred Fenelon Michelet, um colecionador da alfândega, e de Marie-Émile Legrand. Durante a juventude, ele estudou no Liceu de Nantes, onde conheceu Stanislas de Guaitard através de Paul Adam e Maurice Barré. Ele formou-se em Direito e mudou-se para Paris. Em torno de 1884, Michelet, advogado formado, foi tornado editor da revista Jeune France, e ele vai trabalhar com Edmund Bailly na Livraria Bailly. Nessa história, nós vamos abrir-nos a um outro mundo além da livraria de Samuel e do universo de Papus e da Ordem Martinista, a Livraria de Edmund Bailly, onde se reuniam homens com grandes dons artísticos, como Odilon Redon, Villiers de L'Isle-Adam, Stéphane Mallarmé e Claude Debussy, além dos diversos iniciados pertencentes às tradições mais discretas do Oriente, que nós vamos abordar. Bailly tinha esse caráter mais artístico, mais reservado e mais eclético que a livraria Samuel. Edmund Bailly é uma das figuras menos conhecidas para nós, mas o seu papel é fundamental para o esoterismo e para os movimentos artísticos. Ele também publicou uma revista, A Alta Ciência, onde sugeria que a ciência oculta, a alta ciência, estava elevada acima da ciência comum. Ali se reuniam os expoentes dos 3 principais movimentos de combate ao materialismo: o romantismo, o simbolismo e o ocultismo. Entre os iniciados colaboradores da livraria, contavam-se mestres do conhecimento hermético, como Mat Gioy, um pseudônimo intrigante de Georges Albert de Puy de Pourvois. Mat Gioy tinha prestado serviço militar e administrativo em expedições francesas na China, onde ele foi estabelecido em Tonkin e foi iniciado numa sociedade secreta por um mestre taoísta, antes de regressar à França e resolver estabelecer o taoísmo no Ocidente e escrever obras sobre a China e as colônias francesas na Ásia.
A Livraria de Arte Independente de Edmond Bailey publicou a tradução de Matt Guioy do Tao Te Ching em 1893. Entre os simbolistas, Michelet esteve em contato também com Claude Debussy, que deixou impregnar-se poderosamente do hermetismo, uma leitura esotérica de Debussy que embasa muito a teoria de que Claude Debussy tivesse sido diretamente ligado às artes ocultas e aos círculos secretos dessas ordens. Dentro do movimento ocultista, nós temos que dividir dois grupos principais, um judaico-cristão ocidental e um oriental. A livraria de Bailey possuía um caráter ecumênico, se ligava à sociedade teosófica, às ordens taoístas, ao hinduísmo, ao budismo, mas também publicava obras de Kabbalah e autores como Abad Lacúria, o iniciador de Adrien Péladan, Joséphine Péladan e Guaitá, e Saint-Yves Alvedre, entre outros autores dos livros de arte simbolista, romancista e fantasista, assim como os livros do sufismo. Entre os iniciados do ocultismo e hermetismo nas tradições orientais, Michelet e Bailey estiveram em contato com o fundador da Ordem Sufi Internacional, Inayat Khan. Muitos desses frequentadores se ligaram a essa ordem Sufi. Inayat Khan fundou a Ordem Sufi no Ocidente em 1914, ensinando um sufismo universalista. O mistério Sufi era um sucesso na época e a ordem se expandiu pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França. O sufismo era reconhecido pelos acadêmicos como a gnose no islamismo. E antes disso, Helena Blavatsky já tinha também passado entre os sufis e os persas há alguns anos. Saint-Yves Alvedre também tinha levantado a ponta do véu e despertou essa curiosidade nos leitores pelos mundos ocultos que existiam na Índia, no Paquistão, na Mongólia, na Pérsia e no Irã. Esse polo do ocultismo ecumênico, como nós dividimos, que é artístico e também orientalista, estava na livraria Bailey. O outro polo do movimento ocultista, o ocultismo que era universalista, mas ele era mais voltado para a tradição ocidental, estava sendo gerado desde 1884 com Saint-Yves Alvedre, Péladan, Guaitá, Albert Foucault, Abad Roca, o Abad Lacúria, Papus, Chamuel e os seus amigos. Então, é nesse mesmo período que o Bailey abriu a sua livraria e o ocultista Gerardin Cos Papus já promovia reuniões e iniciações na Ordem dos Superiores Incógnitos. Ao mesmo ano, em 1884, a Ordem Cabalística Rosa Cruz dava os seus primeiros passos através dos contatos entre Guaitá e Péladan discretamente, e a Fraternidade Hermética de Luxor, com Albert Foucault, Charles Barlet, também já estava começando a dar o seu crescimento de forma bem secreta e discreta. É então que Michelet, em torno de 1887, frequentando uma palestra na Sociedade Teosófica, revê Stanislas de Guaitá, que ele já conhecia desde o tempo do colégio em Nantes. Guaitá está entre os palestrantes, então ele se apaixona pela aura daquele que ele considera como um dos mestres da mesma envergadura de Eliphas Levi e Saint-Yves Alvedre, os quais ele tinha em grande consideração. Michelet também conhece Papus entre os palestrantes, mas não se identifica prontamente com Papus, segundo ele mesmo relata. Ainda assim, como um bom pesquisador, Michelet resolve participar das reuniões de Papus no café à beira do rio Sena, onde também participavam Lucien Monchel, o Chamuel e Georges Pout. E em meados de 1887, Chamuel, incentivado por Papus, aluga o prédio para a livraria do Mervelet na rua Trevis, cerca de 1 quilômetro de distância da livraria de Bailey. Michelet se torna, então, um dos braços fortes da ordem martinista, mas sempre foi crítico em relação ao movimento e a Papus. Como consta em vários escritos, ele faz críticas construtivas, saudáveis, pertinentes e lúcidas a Papus. Assim,
Michelet se torna membro da Cavalaria Moral de Misticismo Cristão Laico, a chamada Ordem dos Martinistas. Sobre o espírito e o ideal da cavalaria e a proteção que a iniciação cavalheiresca nos proporciona, nos diz Victor-Émile Michelet. Uma vez admitido na ordem, o cavaleiro do templo deve cingir a sua cintura com um cordão que recebe do seu iniciador e que é o símbolo da sua iniciação, a representação do círculo mágico em torno do qual ele deve se cercar para proteger-se das forças adversas. Victor-Émile Michelet. Michelet se dividia entre os projetos do romantismo dos artistas da livraria Bailey e a sua paixão, o simbolismo de Joséphin Péladan e do ocultismo de Papus. No ano de 1888, resolve deixar a livraria Bailey. Ele passou, ao mesmo tempo, para a Grande Revista de Paris e de São Petersburgo, e depois, a pedido de Papus, ele dirigiu a revista Psique junto a Augustin Chambozeau e a revista Nova Humanidade, e ele colaborou também em diversas publicações herméticas. Em meados da década de 90, quando os demais membros do conselho foram conhecer Philippe de Lyon, Nizier Antelme Philippe, Victor-Émile Michelet foi um dos membros que não foi a esse encontro. Victor-Émile Michelet não conheceu pessoalmente o mestre Philippe de Lyon. Em 1900, ele recebeu o prêmio da Academia Francesa por seus 2 primeiros livros, Os Contos Aventureiros e Os Contos Sobre-Humanos, e recebe também prêmios por sua antologia de poemas intituladas A Porta de Ouro. Michelet tornou-se presidente da Sociedade dos Poetas Franceses em 1910. No ano de 1916, após a morte de Papus e a criação da Ordem Martinista de Lyon e todas aquelas brigas, Michelet, junto com Augustin Chambozeau, Victor Blanchard e Chamuel, resolvem criar, em 1920, o grupo Os Amigos de Saint-Martin, pensando em preservar aquela iniciação simples do superior incógnito da forma simples como eles receberam e acreditavam que tinha que ser, de forma simples, mística, tal como Louis-Claude Saint-Martin pregava em seus escritos místicos. E Michelet continuou seus trabalhos martinistas como presidente da Loja Veleda, onde se estudava o simbolismo. No ano de 1926, Michelet participou na criação da Sociedade de Estudos Atlantes, iniciada por Roger Devine, que era o presidente, com Paul Lecourt, que era o secretário, e ele fez parte do Conselho de Administração e proferiu palestras e conferências sobre o tema da Atlântida. Depois, voltando à Ordem Martinista, Michelet se torna uma das principais forças por trás da sugestão para a recriação da Ordem Martinista através das diversas reuniões que ele teve com Augustin Chambozeau, para que eles retornassem à ativa. Então, após a iniciação de Jean Chambozeau, no ano de 1929, o filho de Augustin Chambozeau, eles decidem criar o Grupo Otanor e, aos poucos, vão tentando reviver o espírito místico do primeiro conselho, aquele espírito de uma única iniciação, sem rituais dos 3 graus, para reunir os membros dos Amigos de Saint-Martin. Chamuel, então, está como grão-mestre da Ordem Cabalística da Rosa Cruz e patriarca da Igreja Gnóstica. Georges Lagrèze, grão-professo dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa e representante da Ordem Lírio e Águia e da Rosa Cruz do Oriente e grão-mestre também dos Eliu Cohen. Georges Lagrèze ajudou na criação da Ordem Martinista tradicional, embora ele só tenha se ligado a ela após 1939, após a morte do Michelet. Até então, ele continuou como membro de várias outras ordens, inclusive da Ordem Martinista e Sinárquica. Através dessas reuniões, então, é criado a semente da ideia da Ordem Martinista Traditionnelle, cujas bases são lançadas ali em torno de 1931. Chambozeau é eleito seu primeiro grão-mestre
e depois ele deixa o cargo para Michelet. Michelet assume e vai seguir na sua função até o dia da sua grande iniciação. Michelet, como grão-mestre da tradicional ordem martinista, a ordem permaneceu discreta. Por vezes ela se manifestou através do grupo Tal, que publicou nesse período um boletim de estudos psicológicos e metafísicos e organizou conferências no Palácio da Mutualidade. Assim como Chambozo, ele estava ligado à ideia política do renascimento do espírito da antiga Bretanha, o espírito dos trovadores, e junto a Peladin ele sonhava com o ideal do cavaleiro templário, nos diz Michelet. O Conselho de Troyes decidiu que os guerreiros do templo usariam um manto branco sobre a armadura, no qual, 18 anos depois, o Papa Eugênio II colocaria uma cruz vermelha. O branco, a cor lunar, simboliza o reflexo do absoluto, enquanto o vermelho simboliza o fogo, a predominância do espírito, a atividade marcial, o poder e o apostolado. Durante muito tempo, somente o brasão dos príncipes tinha direito ao campo gules, e da mesma forma, somente os templários tinham direito ao manto branco. Busquemos antes de tudo esse aspecto oculto e velado do segredo do cavalheirismo, dentro do cavalheirismo lendário, pois ele é a prefiguração do cavalheirismo real, e sendo desenvolvido no plano dos ideais, ele não foi contaminado pelas fraquezas inerentes às realizações humanas, seu sangue sendo vivificado para dar um sopro mais próximo do arquétipo. A ideia essencial é muito mais generosa. Não foi dito que a Jerusalém celestial deve descer do céu para a terra? Victor Émile Michelet. Michelet foi um notável escritor apaixonado pelo esoterismo e pela poesia e autor de poemas, contos e também peças de teatro. Ele começou sua carreira de escritor aos 41 anos. Se você acha que já passou do tempo, lembre-se disso. Ele foi amigo dos maiores escritores da sua época, exerceu importantes responsabilidades no mundo das letras, foi presidente da Sociedade de Poesia, presidente da Sociedade Baudelaire, membro do Conselho da Casa de Poesia, presidente da Academia dos Poetas e presidente honorário das Sociedades dos Poetas Franceses. Nas livrarias, suas obras escritas foram O Esoterismo na Arte, Contos sobre-Humanos, Contos de Aventura, coroados pela Academia Francesa, os poemas La Porte d'Or, que ganhou o Prêmio Sully, A Esperança Maravilhosa, estudos Amor e Magia, figuras evocativas, e no teatro, Michelet apresentou Le Pèlerin do Amor, um ato em verso apresentado no Odéon em 1903, um drama lírico também, Florizel et Perdita, e também As Portas de Latão, O Túmulo de Helena, A Poesia Simbolista, O Segredo da Cavalaria, O Túmulo de Helena, A Introdução à Vida Ardente, Teatro, Passeios no Jardim dos Espíritos e das Formas, Dois Poetas Telepáticos e Os Companheiros da Hierofania, as memórias dele no movimento hermético do final do século XIX, onde ele relata também muitas das histórias e muitas das vidas dos personagens e seus encontros com cada um deles. Ele vai biografando a maioria dos membros do Supremo Conselho de Papus e das histórias. Como vimos, Michelet era ativo em várias sociedades conhecidas e, mesmo assim, parte da sua vida continua em segredo. Ainda hoje, muitos desses ideais por trás dos grupos, seus personagens, suas biografias, continuam em segredo. E sobre a necessidade do segredo, escreve Michelet: se o segredo fosse divulgado, o mundo se tornaria instável. Com o passar do tempo, quantas frentes importantes foram atingidas por causa da imprudência da divulgação? Sócrates, Al-Hallaj, Giordano Bruno. O segredo
nunca será divulgado. Não, não pode ser. Mas ele é revelado em toda parte. Dante e Ibn Árabe, Petrarca e Rabelais, assim como muitos outros, que seguram em suas mãos fortes as tochas brilhantes, ofuscadas por véus ainda mais brilhantes. No silêncio secular da pedra, os construtores das catedrais inscreviam o eco da palavra perdida que somente os predestinados serão capazes de ouvir. O segredo está nas ordens de cavalaria, sejam elas históricas, lendárias ou românticas. Se as paredes místicas do castelo do rei Arthur, em Camelot, ocultam o segredo dos cavaleiros da Távola Redonda, Clemente V lançou jocosamente o seu manto papal sobre o manto branco com a cruz vermelha que envolvia o segredo dos templários. Quem então conhecia o segredo do qual cada ordem se alimentava? Os membros da ordem nem sequer sabiam da sua existência. O segredo da cavalaria. E pouco antes de falecer, em 29 de janeiro de 1937, Victor-Émile Michelet foi nomeado Cavaleiro da Legião de Honra. Michelet morava na rua Monsieur-le-Prince, número 26, em Paris, e foi lá onde ele fez a sua grande iniciação aos 76 anos, no dia 12 de janeiro de 1938. Sobre o cavaleiro, Michelet escreveu: nas 78 placas do livro de Hermes e em cada uma das 4 divisões dos arcanos menores, o cavaleiro, ou melhor, o valete, ocupa um lugar privilegiado. Hierarquicamente, ele vem depois do rei e da rainha. Ele é o guardião a cavalo, que manterá a paz no casamento real. Será que eu formulei aqui, por meio de uma brincadeira, a lei hermética do ternário, enxofre, mercúrio e sal? Aqui, o cavaleiro é o sal da terra. Victor-Émile Michelet.